pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Vocês, senhores, na aula de hoje, mais uma aulinha aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre uma parte muito importante dentro da matéria do terceiro ano, onde a gente vai falar sobre introdução à evolução, mais precisamente sobre hipóteses para o surgimento da vida no planeta Terra. Bem, esse é um dos assuntos mais intrigantes, da história da humanidade, da ciência, saber como que a vida surgiu no nosso planeta Terra. Na verdade, ninguém sabe a resposta dessa informação, dessa pergunta, de como surgiu a vida, mas durante muitos anos, vários pesquisadores, cientistas, eles buscaram hipóteses para tentar explicar essa origem da vida no planeta Terra. Então, vamos aprender um pouquinho sobre essas hipóteses. Então, a aula de hoje é sobre hipóteses para o surgimento da vida no planeta Terra. Bem, e você sabe qual que é a hipótese mais utilizada pela humanidade para explicar a origem da vida no planeta Terra? Você sabe? Bem, você já deve ter imaginado, a hipótese que a humanidade mais utiliza para explicar a origem da vida no planeta é uma hipótese chamada de criacionismo. O que é o criacionismo? É a hipótese divina, é a hipótese que fala que Deus, um ser superior, deu origem à vida no nosso planeta. De acordo com os criacionistas, por exemplo, não existe a evolução. Os seres vivos eles não passaram por aquele processo de transformação que você aprendeu na sala de aula. De acordo com os criacionistas, por exemplo, o ser humano não evoluiu. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você já deve ter ouvido falar essa frase, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, os criacionistas eles não acreditam nesse processo de transformação, na evolução das espécies, como acreditam muitos cientistas, certo? Então, é importante você saber que a hipótese mais utilizada para explicar a origem da vida no planeta Terra é uma hipótese chamada de criacionismo, é uma hipótese que ela é defendida em vários cantos do mundo, em várias religiões diferentes, você tem hipóteses criacionistas, que procuram explicar que Deus deu origem à vida no nosso planeta. Mas existem também hipóteses não criacionistas. Uma hipótese que perdurou durante muitos anos no planeta Terra foi uma hipótese chamada de abiogênese. Essa hipótese ela foi criada, criada por esse cara que você está vendo a foto dele aqui, por Aristóteles, um grande pensador, filósofo, astrônomo, certo? E ele criou essa hipótese chamada de abiogênese. O que é a hipótese da abiogênese? A hipótese da abiogênese ela acredita que a vida surge a partir de elementos não vivos. Uma coisa não viva pode se transformar em uma coisa viva. De acordo com os pensadores da abiogênese, eles acreditam que existe uma força, uma energia vital, que é chamada de força vital, que ela está presente no ar, só que a gente não consegue vê-la. E ela, a partir do momento que ela entra em um elemento que é não vivo, esse elemento passa a se tornar vivo, certo? Então, os teóricos da biogênese acreditam nessa força vital que faz com que coisas não vivas se transformem em coisas vivas, certo? E Aristóteles foi o cara que ele criou essa teoria da abiogênese, da força vital. E essa teoria da abiogênese, ela foi defendida durante muitos anos por muitos pesquisadores. Eles acreditavam, por exemplo, que para você criar ratos, bastava você juntar um monte de roupa suja e a força vital entrava nessa roupa suja e fazia com que a partir desse monte de roupa suja poderiam surgir ratos. Animais, por exemplo, eles acreditavam que davam em árvores. Que um sapo, por exemplo, na beira da lagoa, ele surgia a partir de uma pedra que estava ali, e essa pedra ia se transformando, entrava força vital nela e ela saia pulando igual um sapo. Isso parece uma coisa meio ridícula, mas na época essa teoria perdurou durante muito tempo. Pesquisadores muito importantes, Isaac Newton, por exemplo, acreditava na teoria da abiogênese. Então, mas você tem que entender que esses caras eles viviam numa época onde não existia o conhecimento que nós temos hoje, sobre como surge a vida, sobre os gametas, sobre as células, sobre DNA, eles não sabiam nada disso. Então o conhecimento deles era muito pouco.
teve um grande defensor, e muitas pessoas contestaram a teoria da biogênese, né? Um deles foi Francesco Redi, né? Um pesquisador muito conhecido na época, onde ele fez um experimento muito simples, como você pode observar aí nas imagens, né? Ele pegou frascos contendo carne e alguns frascos desses ele tampou e outros ele deixou aberto. E nesse momento ele percebeu que naqueles frascos que ele deixou aberto, começou a surgir larvas. E naqueles frascos que estavam fechados não surgiram larvas, né? Esse camarada, Francesco Redi, ele não acreditava na teoria da biogênese, né? Ele sabia que as larvas que apareciam ali eram de moscas, certo? Só que muitas pessoas não acreditavam que uma mosca e uma larva seriam o mesmo animal, só que em estágios de vida diferenciados, certo? Bem, então depois que Francesco Redi fez esse experimento, né, muitos teóricos que acreditavam na biogênese falavam que ele estava errado, porque a partir do momento que ele deixou o vidro aberto, né, esse vidro aberto não impedia a entrada dessa chamada de força vital, impedindo com que a partir daquele pedaço de carne surgiria vida. Então ele errou no experimento dele, de acordo com algumas pessoas que acreditavam na biogênese, porque o vidro fechado não deixava essa força vital entrar e fazer com que aquele pedaço de carne desse origem a larvas. Outros teóricos, né, contestavam, um cara que defendia a teoria da biogênese foi um cara chamado John Needham, e esse cara ele acreditava, por exemplo, nessa teoria, né? Então ele fez experimentos onde ele pegou um líquido proteico, rico em caldo de carne, mais ou menos, vamos colocar dessa forma assim. Ele aqueceu um pouco, né? E depois de um certo tempo esse líquido resfriou-se e começou a surgir micro-organismos ali, né? Fungos, começou a surgir uma atividade biológica. E esse cara ele falava, ó, tá vendo? A vida surge do nada, a partir de uma coisa não viva. Então, ele acreditava que a energia vital entrou dentro daquele frasco contendo caldo de carne, e a partir dali começou a se desenvolver vida, né? E outros pesquisadores, como Lázaro Spallanzani, que quase na mesma época ele fez um experimento, só que com o vidro fechado, e ele aqueceu, e ele percebeu que com o vidro fechado e aquecido, as larvas não se proliferavam, certo? E Spallanzani era um cara que era contra a biogênese, né? Então surgiu essa discussão entre esses dois cientistas na época. Só que John Needham ele acabou levando a melhor nesse experimento, porque ele falava que o experimento de Spallanzani com vidro fechado não deu certo, porque o fato dele aqueceu demais o experimento. Então ele falou que ele aqueceu demais, isso impediu com que a força vital entrasse ali dentro do caldo de carne do Lázaro Spallanzani, fazendo com que a vida não surgisse ali, né? Então algumas pessoas já acreditavam que existiam assim alguns seres vivos que pairavam no ar e que contaminavam algumas substâncias, mas outros não, como é o caso de John Needham, que era um teórico que defendia muito essa teoria da biogênese, certo? Mas essa teoria da biogênese ela foi desbancada por um cara muito inteligente, né? Ele fez um experimento em 1862, o nome desse cara era Louis Pasteur, né? E ele fez um experimento onde ele queria discordar da teoria da biogênese, né? E uma coisa muito interessante que ele fez foi que ele aqueceu um vidro, igual os outros pesquisadores fizeram, só que ele deixou esse vidro aberto, porém esse vidro apresentava uma curvatura na sua boca, né, dificultando a entrada de alguns micro-organismos. Então, por exemplo, se existisse a força vital, essa força vital ela teria oportunidade de entrar. Só que depois que Louis Pasteur fez esse experimento, aqueceu o vidro, né, e colocou esse bocal diferente no vidro, nessa vidraria de laboratório, ele viu que não surgiu micro-organismos, né? E foi aí então que os pesquisadores da biogênese, eles não tinham mais o que dizer, porque a força vital tinha oportunidade de entrar, porque o vidro estava aberto, porém esse vidro apresentava um obstáculo. E esse obstáculo, né, não conseguiu... na verdade, o Louis Pasteur, ele fez esse obstáculo porque ele já acreditava que existiam micro-organismos que podiam contaminar as substâncias, né? Então, ele criando esse obstáculo, ele falou o seguinte, ó, a força vital pode entrar, mas ela não entra simplesmente porque ela não existe. Força vital não existe, beleza?
E nós sabemos muito bem disso, né? A teoria contrária à abiogênese é uma teoria chamada de biogênese, que é a teoria que grande parte da população acredita, né? Que acredita que a vida surge a partir de um outro ser vivo, que um ser vivo dá origem a outro ser vivo. Isso é verdade, né? Essa é a teoria da biogênese. Então, existem essas duas contrárias, né? A abiogênese, que fala que a vida surge a partir de elementos não vivos, e a biogênese, que fala que a vida surge a partir de elementos vivos. Então, existiram muitos teóricos aí brigando por cada um desses lados, certo? Uma outra teoria que perdurou durante muito tempo, e até muitos pesquisadores até hoje acreditam nessa teoria para a origem da vida no planeta Terra, é uma teoria conhecida como evolução química. O que é evolução química? De acordo com esses pesquisadores da evolução química, um grande defensor foi um cientista chamado Francis Miller, eles acreditam que a vida surgiu aqui no nosso planeta Terra, que no início da origem do nosso planeta Terra existiam condições climáticas que eram altas temperaturas, muitas descargas elétricas e alguns componentes que existiam na atmosfera, como metano, como amônia que existia na atmosfera, oxigênio, vapor de água. E esses vapores, esses gases, esses componentes, eles foram se combinando, isso favorecido pelas descargas elétricas e altas temperaturas, e essas moléculas que existiam aí no ambiente, nos primórdios do planeta Terra, elas foram se combinando, formando as primeiras moléculas. E essas moléculas foram se combinando na água, no caso, dando origem às primeiras células coacervadas, que são células primitivas. E essas células foram se organizando, dando origem às células eucariontes. E essas células eucariontes foram se organizando, dando origem aos primeiros seres vivos pluricelulares. Então você tem, nessa hipótese chamada de evolução química, uma hipótese que acredita que a vida surgiu aqui no nosso planeta através das condições climáticas que existiam na época, altas temperaturas, descargas elétricas e alguns elementos que existiam na atmosfera que propiciaram o surgimento da vida aqui no nosso planeta. Inclusive, esse cara, o Francis Miller, em 1953, que é bem recente, ele fez um experimento em seu laboratório simulando as condições ambientais que existiam no planeta Terra na época. Então, lá no seu laboratório, ele colocou água, metano, amônia, hidrogênio, monóxido de carbono, que eram os elementos que ele acreditava que existiam no planeta Terra, e colocou esses elementos sobre constantes descargas elétricas e altas temperaturas. E Francis Miller, em seu laboratório, ele conseguiu fazer um aminoácido. E acreditava-se até então que um aminoácido era fruto de um ser vivo. Só os seres vivos poderiam produzir aminoácidos. Ele conseguiu fazer um aminoácido, construir um aminoácido em seu laboratório, fazendo esse experimento. Então, por isso que ele é o teórico mais famoso dentro dessa teoria da evolução química, que fala que a vida surgiu aqui no nosso planeta Terra através dessas condições climáticas que existiam no nosso planeta há milhões e milhões e bilhões de anos atrás, certo? Então, já vimos aí o criacionismo, já vimos a abiogênese, e agora estamos falando sobre a evolução química, a terceira hipótese para o surgimento da vida no nosso planeta. A próxima hipótese é uma hipótese conhecida também, você pode encontrar na televisão aí, em alguns canais, que é uma hipótese chamada de panspermia. O que é a panspermia? A panspermia é a hipótese alienígena. Essa hipótese, eles acreditam que a vida no nosso planeta surgiu vinda de outro planeta, ou seja, não surgiu aqui a vida veio de fora. E existem dois tipos de panspermia, a chamada de nova panspermia e a panspermia dirigida. Qual a diferença entre elas? A nova panspermia, ela acredita que a vida chegou aqui no nosso planeta por acidente, através de um meteoro ou um cometa, carregando os primeiros micro-organismos. Então, esses micro-organismos eles vieram no nosso planeta sendo carregados por asteroides e cometas. Ao entrar em contato com as condições aqui do nosso planeta, esses micro-organismos se adaptaram, se transformaram e evoluíram para as formas de vida que nós temos hoje. Então, a nova panspermia ela acredita nisso, que alguns micro-organismos vieram através de cometas e meteoros chegaram aqui no nosso planeta, certo?
Aí você pode duvidar, falar, nossa, que ridículo isso, né, professor? A vida vem de outros, como seres vivos conseguem viajar pelo universo? Mas existem seres vivos que viajam pelo universo, micro-organismos que conseguem, como algumas bactérias. E alguns pesquisadores até levaram alguns animais, como o tardígrado, que é um animal, né, que conseguiu suportar as condições de ausência de oxigênio, né, temperaturas muito baixas, né, e isso no espaço. Ele ficou muito tempo no espaço. Depois, quando ele voltou ao planeta Terra, esse animal conseguiu sobreviver e se reproduzir normalmente. Ou seja, apesar de que, né, você deve ter achado graça sobre a teoria da nova panspermia, mas existem organismos no planeta Terra que conseguem viajar grandes distâncias em cometas e meteoros, certo? Bem, e há outro tipo de panspermia, a panspermia dirigida. Nesse aqui, você vai ter que forçar um pouco a barra aí. Nessa forma, eles acreditam que o nosso planeta ele foi colonizado por ETs, né? Então, seres vivos de outro planeta vieram aqui, né? E como se fosse o nosso planeta fosse um zoológico para esses tipos de aliens, né? Então, esses ETs, esses extraterrestres, eles colonizaram o nosso planeta. Nós não estamos aqui à toa, nós somos fruto de uma colonização de seres vivos extraterrestres, como diz a panspermia dirigida. E alguns teóricos da panspermia dirigida acreditam, por exemplo, que nós, seres humanos, somos fruto de uma combinação genética entre hominídeos que viviam aqui, né, espécies de primatas, com seres vivos de outros planetas. Então ocorreu uma combinação genética entre dois seres vivos de planetas diferentes, dando origem à nossa espécie, que é a espécie humana, certo? Então nós temos a nova panspermia, que a vida chegou por acidente, e a panspermia dirigida, que o nosso planeta foi colonizado. Beleza, pessoal? Eu costumo falar com meus alunos, qual você acredita, professor? Eu não estava lá para ver, meu amigo, então eu não sei. Beleza? Acredita em qual você quiser aí, certo? Só que você não pode ser petulante de se achar sempre certo, porque você não estava lá para ver. Não se esquece disso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí sobre hipóteses para o surgimento da vida. E espero que vocês assistam a próxima aula, né, que é sobre teorias evolucionistas. Beleza? Que é uma aula muito importante para você entender sobre as principais teorias da evolução. Certo? Muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu. Dá uma estudada aí, senão você não vai aprender nada, hein? Valeu.